Dimas e Madalena nos labirintos da sorte. Grande Deus onipotente, encaminhai minha pena, enviai as moças santas, a minha lógica serena, que vou escrever a vida de Dimas e Madalena. Este Dimas de quem falo, de 7 meses nasceu, criou-se como a aia, porque sua mãe morreu, na hora que deu-lhe a vida, e pai nunca conheceu. Sua mãe era mendiga, nunca teve uma guarita. Com 15 anos de idade, teve a honra corrompida. Nasceu Dimas e ali, a pobre perdeu a vida. Foi isso em uma cocheira, aonde estava arranjada, numa fazenda da Grécia, da capital afastada, por uma aia da casa, foi com Dimas encontrada. Quando a aia foi chegando na tal cocheira em questão, viu logo uma mulher morta e muito sangue no chão. Uma criancinha dentro, mal batia o coração. A aia ligeiramente, bem comovida, pegou-a, embrulhou-a com carinho, daquele local tirou-a, e foi sem perda de tempo apresentá-la à patroa. Disse como tinha achado a criancinha enjeitada, nascida naquela noite, na cocheira abandonada. Quando a patroa ouviu tudo, sentiu-se penalizada. Tomou a criança urgente, num instante alimentou-a, tratou-a com bom desvelo, mostrando ter alma boa. Mandou buscar a defunta e sem temor enterrou-a. E deu o nome de Dimas, a criancinha enjeitada. Com 5 meses depois, casou-se a dita criada. Pediu Dimas e a patroa lhe ofertou de mão beijada. O marido da criada tinha o nome de Castilho. Com relação à criança, não fez o mínimo empecilho. Levou Dimas com prazer para o criar como filho. Foram morar numa casa da mesma propriedade. Quando Dimas completou 5 anos de idade, na capital de Atenas, surgiu uma novidade. 8 horas da manhã, Dimas estava a brincar. No recreio onde estudava, ouviu uma voz falar, dizendo: vai para casa, que vem alguém te matar. E repetiu 4 vezes. Dimas olhou, nada viu. Levantou-se sem demora, para sua casa seguiu. Disse aos pais adotivos as vozes que lá ouviu. Enquanto Dimas estava dizendo o que se passou, chegou um grupo de homens, bateu a porta e chamou. Dimas foi olhar quem era, um deles o segurou. Margarida, vendo Dimas preso para ser conduzido, chorando como criança, pegou o filho querido e perguntou aos homens o que tinha acontecido. O chefe do grupo disse: são ordens da majestade, matar todas as crianças até 10 anos de idade, sendo macho, órfão ou pobre, morrerá sem piedade. Porque nasceu em Atenas uma bonita princesa, por nome de Madalena, e filha de sua alteza, mas trouxe a infeliz sorte de casar-se na pobreza. E por isso o rei Simão não deixará um menino. Diz-lhe que desta vez tem que cortar o destino e tem que contrariar as ordens do Deus divino. E nós estamos juntando até os recém-nascidos, da capital ao sertão, todos serão perseguidos, para na ilha de Greta serem todos destruídos. Margarida, vendo o filho embrulhado de estopas, gritou como alucinada e correu de pernas tropas, desgrenhando os seus cabelos e rasgando as próprias roupas. Seu marido quis pegá-la, mas também esmoreceu. Ela lançou-se nas matas, nas montanhas se perdeu. Com 5 dias depois, de fome e sede morreu. Castilho foi encontrá-la, comida dos urubus. Lá mesmo enterrou os ossos e fez uma bela cruz.
em cada pracinho escrito Margarida de Jesus. Cortou pau, fez uma cruz, nela seu nome gravou. Foi à cova da esposa, uma oração rezou. Mediu um palmo ao norte e outra cova cavou. Trouxe uma grande laje, na boca da cova armou. Fez um letreiro na pedra, dizendo o que se passou. Não querendo mais viver, dentro da cova saltou. No salto que ele deu, a pedra lhe desarmou-se, e naquele ermo triste, sua vida liquidou-se. Os bichos não o comeram, porque a cova fechou-se. Naquela mata sombria, nenhuma ave cantava, só a coruja agoureira, no centro dela piava, tanto um anúncio inocente do que ali se passava. Vamos falar sobre Dimas. Quando chegou na cidade, foi encontrando meninos em enorme quantidade. Só ouvia-se nas ruas a maior calamidade. As pobres mães de família choravam e se maldiziam. Com desespero e blasfêmias, por todas as ruas corriam, querendo salvar os filhos, a todos os santos pediam. 3 dias depois o rei juntou toda a meninada, de 3 anos até 10, foram a mesquinha jornada, conduzidos por 1000 praças, pra Creta, a ilha falada. Os mais novos foram mortos, jogados dentro do mar. A mãe que ia acudir, o rei mandava matar, e assim não tinha meios para ninguém escapar. Os primeiros pequeninos seguiram ao ar sombrio, ao comando das 1000 praças, naquela manhã de estio. Às 8 horas passavam pela ponte de um rio. As crianças lamentavam, de revoltar qualquer alma. O capitão comandante cantava e batia a palma, e Dimas naquele meio era quem tinha mais calma. Pensou em saltar no rio e morrer livre afogado. Conduzia um canivete, salva-vida bem guardado, por dentro do costa-calça, num cordão dependurado. O rio era cauteloso, de uma enorme espessura, media da ponte às águas 50 metros de altura. Das águas ao chão media 30 metros de fundura. Cheio de peixes carnívoros, feito pela natureza, o pequeno Dimas, que queria qualquer defesa, da ponte pulou nas águas, sem temer a profundeza. Quando Dimas pulou na água, avisaram ao capitão. Ele mandou fazer fogo nele com seu batalhão. Depois disse: nem Jesus dar-lhe-á a salvação. Botou o restante em forma, cercou com seus soldados. Chegou no porto, encontrou 30 barcos atracados, e os 110 meninos neles foram colocados. Assim saltaram em Creta. O capitão, como incréu, mandou matar as crianças, tornando-se o pior réu. Naquilo ouviu uma voz, parecendo vir do céu. Levantou a vista e viu, dele acima, uma visão, que dizia: vai embora, com todo o teu batalhão. Se pulires nas crianças, sofrerás destruição. Sou o pai dos inocentes, mesmo que sejam ateus. Para salvá-los eu dei meu santo corpo aos judeus. Vinde a mim, os pequeninos, donos do reino de Deus. Nisto o capitão sentiu em si um grande cansaço. A visão toda de branco levantou o santo braço. Desceu um forte corrisco, rasgando o véu do espaço. O capitão conheceu que se tentasse morria. Parou a execução e voltou no mesmo dia. Deixou as crianças lá e a visão em companhia. Nos mesmos 30 navios voltaram sem mais tardança. Chegando disseram ao rei: fizemos toda a matança, e na ilha não ficou viva uma só criança. Aí o rei decretou, para o seu povo saber, que 5 anos para frente ninguém podia nascer, sendo masculino e pobre, era na certa morrer. As pobres mulheres grávidas muita criança abortaram, outras para não verem os filhos sofrerem, mesmo mataram, e nesse sofrer tirano, 5 anos se passaram. Ninguém podia sair do país onde estava,
e durante 5 anos, pobre nenhum se casava, e quem não cumprisse o rei, em praça pública enforcava. O maior dos absurdos que toda a terra já viu. Passaram-se os 5 anos, a lei ninguém transgrediu. Quando terminou o prazo, o rei Simão prosseguiu. Logo no dia seguinte, ele mandou decretar que moça de 15 anos era preciso casar com um rapaz de 20 anos, sem uma só vez falhar. A moça que não casasse com esta idade marcada, se ultrapassasse um dia, tinha que ser degolada, e assim seria o homem. Para isto a lei foi criada. Só poderiam casar-se com possuídos iguais, pertencer à mesma classe em todos os tribunais, ser filho da mesma terra e ter os mesmos sinais. Ninguém de outra nação ali podia casar-se, e se nascesse um menino e o pai não o registrasse, era morto em praça pública sem haver quem o livrasse. Para ser feito um casamento, do sertão à capital, tinha que tirar licença no Supremo Tribunal, e todos os papéis passados por Sua Alteza Real. Depois que organizou todas as leis de defesa, disse ele: eu quero ver como é que uma princesa se casa com gente pobre, me castigue a natureza. Porém, caríssimos leitores, orgulho é uma loucura. O homem diante de Deus é diminuta figura, e quem não pensar assim, tem que sofrer amargura. Com 9 anos depois, a princesa Madalena, dentro da capital grega, era a mais bela Sucena, parecia a deusa Vênus ou a pétala da verbena. Ao completar sua idade, o rei disse-lhe: filha amada, já tem quase 15 anos e nunca foste adorada por um príncipe rico e belo com quem tens de ser casada. Na outra semana veio de Lorena um primo dela, moço esbelto e muito rico, que muito agradou a ela, e ele também ficou somente pensando nela. Amaram-se nesse dia, cheios de contentamento. No outro dia o rapaz pediu ela em casamento. O rei prontamente deu o real consentimento. Chamava-se o tal rapaz Pedro Guzmão de Lorena, o noivo rico e famoso da princesa Madalena, herdeira do trono grego da cidade de Atenas. Quando faltavam 6 meses para ser feito o casamento, Madalena foi ao pai e pediu consentimento para fazer uma caçada, pois era um divertimento. Depois do consentimento, um bom cavalo selou, um binóculo, arma e bússola a tiracolo botou. Com o noivo e 2 criados, nas matas se atirou. Os passarinhos nas árvores cantavam e se divertiam. O vento empalava forte, os nevoeiros se uniam. As árvores se balançavam, os raios do sol luziam. No mar infinito se via espuma cor de cambraia, o oceano bravio, quebrando a onda na praia. E Madalena, a princesa, parecia a deusa maia. Vamos deixar Madalena na linha que destinou-se. Falemos no pobre Dimas, por que maneira salvou-se, a rota do seu destino e aonde ele criou-se. Conduzia o salva-vida, quando no rio saltou, um tubarão que passava, vendo a sombra o esperou. Dimas inocentemente o grande peixe cravou. Bem na cabeça do peixe, a arma se enterrou. Dimas, picado no cabo, segurou-se e não soltou. E o tubarão, morrendo, com rapidez mergulhou. No mergulho que ele deu, Dimas foi o felizardo. Os outros se espantaram com o tiroteio cerrado, e na criança inocente não houve um tiro acertado. O peixe deu o mergulho, porém morreu sem demora. Em uma curva distante, a água o jogou fora. Como Dimas ia vivo, levantou-se e foi embora. Lançando-se de mato adentro, comendo o que encontrava. Com sede, enfado e com sono, assim o tempo passava. A noite subia em paus e de cipós se amarrava.
Assim viajou 10 dias, dentro do mato perdido, com fé na Virgem Maria, por Jesus favorecido, até que saiu aonde os seus pais tinham morrido. Quando viu as duas cruzes, ficou um pouco assombrado. Já lia sem embaraço, leu o letreiro gravado. De tudo ficou ciente, quase morre aperreado. E disse com viva voz: aqui eu hei de morrer. Sei que tenho vida triste, só nasci para padecer. Terminarei minha vida nesta montanha sofrer. Abraçou-se com a cruz de sua mãe Margarida e disse: mãe adotiva, por mim tu perdeste a vida, eu também me acabarei em sua cova querida. Saindo da cruz da mãe, seguiu para a cruz do pai e disse: Jesus, tirai-me, que viverei dando aí. Sou pequenino e daqui minha matéria não sai. Abraçou-se com a cruz, depois beijou-a e caiu, todo banhado de lágrimas. Um grande sono dormiu. Despertou escurecendo, foi numa árvore e subiu. Amarrou-se de cipós, ali mesmo adormeceu. No outro dia cedinho, da dita árvore desceu, e nesse sofrer tirano, 14 anos viveu. Dizia ele nas cruzes: vinde a mim, ó grande Deus, aliviai meus tormentos, dai o céu empírio aos meus, salvai a este inocente, como salvaste os hebreus. Dai o céu para morada aos meus pais estimados, alimentai minha alma, perdoai os meus pecados, defendei-me destas feras, ajudai-me nestes prados. Durante o dia nas cruzes, 2 vezes Dimas ia, orava e ganhava o mato, caçava frutas e comia, e assim nesse sofrer, confiando em Deus vivia. Cresceu demais o cabelo, que todo o corpo cobria, fazia tangas de embiras, e muito alegre as vestia. Mudou as feições de formas que ninguém o conhecia. Um dia ele estava orando, ouviu um grito sem fim, no centro da grande mata, bem alto, dizendo assim: Jesus, Pai dos pecadores, vinde socorrer a mim. Conheceu ser uma voz de mulher muito cansada. Foi lá e encontrou logo uma donzela montada, engalhada em um cipós, de lágrimas toda banhada. Quando a moça viu aquele monstro sem comparação, deu um grito blasfemando que fazia compaixão. Teve medo dele, que quase para o coração. Ele nada lhe dizia, e com a força de um gigante, tourou todos os cipós, tirou-a naquele instante, depois tirou o cavalo e foi botá-los distante. O leitor deve lembrar-se da princesa Madalena, que saiu com o seu noivo, Pedro Guzmão de Lorena, para percorrer as matas, caçando índio e hiena. Ela, o noivo e 2 criados olhavam uma bela paisagem, quando no centro da mata saíram em uma paragem cheia de feras carnívoras de uma tribo selvagem. Quando chegaram na tribo, os índios neles botaram, agarraram os 2 criados, numa fogueira jogaram. Madalena e o seu noivo nas matas se atiraram. Os índios botaram neles, mas não puderam alcançá-los, porque eles 2 estavam montados em bons cavalos. E mesmo uma trovoada veio acabar de salvá-los. Mas o noivo da princesa, na luta que enfrentou, uma flecha o atingiu, bem distante ele tombou. Os índios não o pegaram, mas ele não escapou. Ficou morto na montanha, e a princesa correu, montada no seu cavalo, porém depois se perdeu. Engalhou-se nos cipós, mas Dimas a socorreu. Levou-a para as cruzes, e lá contou sua vida. Ela também lhe contou que estava ali perdida, e o sofrimento dele ouviu bem compadecida. Porém não contou que era a herdeira da nação,
do reinado do pai dela, não deu uma explicação. Disse que tinha riqueza, porém não era 1 milhão. E vendo o sofrer de Dimas, teve muita compaixão, e o achou muito bonito. Por ele sentiu paixão, e logo lhe ofereceu a vida e o coração. Disse ela: belo Dimas, tua vida é de amargura, mas estou apaixonada pela tua formosura, e quero oferecer-te faço uma feliz criatura. Aceita-me por esposa, dar-te-ei meu coração, quero sentir como tu esta maldita aflição. Farei como Jesus disse, ama tu a teu irmão. Disse Dimas: minha dona, eu sou um homem sem sorte, não vejo nada no mundo que ao meu coração conforte, e nas covas dos meus pais esperarei pela morte. A princesa, quando ouviu aquela nobre franqueza, disse: eu com esse serei mais feliz do que princesa. E por ele um amor puro sentiu com toda a certeza. Tinha perdido seu noivo, por quem dava a própria vida, e pediu a Dimas que a não deixasse perdida naquela mata esquisita, longe da terra esquecida. Disse ela: Dimas, vamos agora neste momento tomar o trem de Versalhes sem nenhum impedimento, e em Viena poderemos nos unir em casamento. Iremos pelas montanhas, passaremos a fronteira, 8 horas pegaremos o grande trem de carreira, de Versalhes seguiremos para qualquer terra estrangeira. Dimas quis dizer não, porém sentiu grande dor em desprezar uma virgem mais bela do que a flor. Deu-lhe um beijo e disse: vamos, que também te tenho amor. E ela seguiu com ele, para onde o noivo caiu, tirou as vestes do morto, e Dimas logo as vestiu, e ela, bem satisfeita, sua viagem seguiu. Viajaram até 3 horas, uma casinha avistaram, chegaram nela e pediram uma licença e entraram. Era a casa de um barbeiro, ali eles se alegraram. Dimas tirou o cabelo, barbeou-se e descansou. Ela levava dinheiro, pediu a conta e pagou. Entregou o resto a Dimas, despediu-se e o chamou. Ele seguiu a jornada, com fé em Deus infinito, pegado no braço dela, naquele ermo esquisito. Quando passaram a fronteira, do trem ouviram o apito. Daí a pouco chegaram. Dimas foi à estação, comprou as 2 passagens, não houve interrupção. Madalena, satisfeita, segurava-o pela mão. Seguiram, daí a pouco, quando em Versalhes chegaram. Os relógios da cidade 10 horas anunciaram. Eles desceram do trem, sem demora se afastaram. E dali aquele trem destinava-se a Lorena. Eles tinham que pegar o de Paris a Viena, e cruzava-se ali também o trem de Oslo a Atenas. Para não serem conhecidos, do trem eles se afastaram. Adiante em uma esquina, muito tempo conversaram. Já perto de meia-noite, um trama triste avistaram. Eles iam passeando, a noite calma e vazia, a lua muito empassada, toda a cidade dormia, quando ouviram uma mulher que correndo assim dizia: valha-me a Virgem Maria, mãe digna e abençoada, morri nas mãos de uma fera, longe de mamãe amada, e pertinho deles 2 caiu em sangue banhada. Trazia um grande punhal, cravado mesmo no vão, uma criança de peito, branca como algodão, os pés descalços e com uma cartinha na mão. E Dimas e Madalena com aquilo se assombraram, não vindo ninguém atrás, da pobre se aproximaram, tiraram a carta e a arma, e sem demora as guardaram. Perguntaram quem matou-a, ela nada respondeu, e dentro de 1 minuto, ali mesmo pereceu, e a pequena criança, no baque também morreu. Madalena, horrorizada, com uma cena daquela,
levou a carta e seguiu para o claro de uma vela. Abriu-a e, com muita calma, foi ver o que tinha nela. Na carta dizia assim: Mamãe, me bote a pensão das grosserias que lhe fiz. Venho implorar seu perdão. Casei-me contra os seus custos. Sofro sem consolação. Já estou jurada a morte. Sofro de noite e de dia. Dimas é muito mais ruim do que o povo dizia. Não sei mais o que fazer. Valha-me a Virgem Maria. E é infeliz a filha que se casa contra os pais. Vai sofrer sem remissão. O tempo bom não vê mais. E quando morrer a alma, é entregue a Satanás. Ouçam bem, caros leitores, o que nos diz o destino da mulher que caiu morta com o filho pequenino. Também chamava-se Dimas, o seu marido assassino. Ela casou na Hungria contra sua mãe querida, e o marido chamou-a para a terra desconhecida. Quando passava em Versalhes, tirou da esposa a vida. Mas outra vez Madalena leu a cartinha encontrada, tornou a ler outra vez, ficou tão aperreada que abraçou-se com Dimas em grande pranto banhada. Pensava ela consigo: esta carta é um conselho que o destino mandou-me, esta morta é um espelho. Abraçou Dimas e soltou-o, caiu, feriu um joelho. Dimas lhe disse: Querida, o que te aconteceu? Segurando-a, levantou-a. Ela a carta lhe deu. Ele leu e disse: Calma, que culpa aqui tenho eu? Nisso Madalena disse-lhe: Dimas, tu és minha vida, porém te rogo por Deus e nossa mãe concebida, para me botares em casa, que estou arrependida. Deixa-me na estação, que ficarei consolada. De lá irei para casa, por alguém acompanhada, e nunca direi que fui por ti na mata encontrada. Está certo, Madalena, disse Dimas. Minha amada, será feito o teu pedido, tua vontade é sagrada. Eu bem que estava quieto, disto tu és a culpada. Disse ela: Eu só quero que não digas a ninguém que eu viajei contigo a noite toda de trem, porque sou uma donzela, pra mim não fica bem. Eu não direi, disse Dimas, nem de corpo acorrentado, em uma prisão perpétua ou dentro do mar jogado. Podem até me queimar vivo ou numa praça enforcado. Estavam nessa conversa, o trem de Oslo chegou. Dimas comprou as passagens e uma a ela entregou. Voltou-a em um dos carros e em outro viajou. Ele parecia um príncipe de uma rara beleza e não sabia que ela era uma rica princesa, mas estava pensativa, demonstrando uma tristeza. Enquanto ele estava ali, fazendo meditação, chegou um dos condutores, destacou o seu cartão. Com 2 horas o trem parou em outra estação. Assim que o trem parou, 4 soldados entraram. Viram Dimas muito triste, qualquer coisa lhe maltaram. Quem era e de onde vinha, sem demora perguntaram. Ele deu o nome e disse: Eu viajo sem destino. Os soldados lhe disseram: Então é um clandestino. Se não possui documentos, é ladrão ou assassino. Ele disse-lhes: Nada disto. Sou um simples viajante. Então mostre os documentos, senão é preso em flagrante. Mas ele não os possuía, foi preso no mesmo instante. E imediatamente ali mesmo o revistaram. O punhal ensanguentado em sua cintura acharam, e a carta da mulher logo ali o amarraram. O trem chegou em Atenas, às 4 da madrugada. Madalena retirou-se, muito bem acompanhada. Seguiu para seu palácio, por todo o povo aclamada. E Dimas foi conduzido a uma prisão maldita, para dizer onde achou o punhal e a escrita. E daquele dia em diante, começou sua desdita. Interrogado contou de per si a triste cena.
onde estava e como achou a cartinha feita a pena, como arrancou o punhal, sem falar em Madalena. Naquilo chega um jornal, narrando todo o ocorrido, da mulher que em Versalhes morta cedo tinha sido, contando que o assassino se achava foragido. Coincidiu com a história que Dimas tinha contado. Ele, tendo o mesmo nome que na carta tinha achado, foi no outro dia cedo para Versalhes escoltado. Lá chegando, um dos guardas, que viu ele a passear, reconheceu-o e disse-lhe: pode logo confessar que viu-o com uma dona entrar no beco e voltar. Disse Dimas: meu amigo, mentira eu não necessito. Eu estava aqui sozinho e de súbito ouvi um grito. Fui lá e achei a morta naquele beco esquisito. Outro guarda velho disse: vi lá quando ele passou, com uma dona de lado e naquele beco entrou. Da volta não dou notícia, chegou outro e confirmou. Dimas não tinha por ele sequer uma testemunha, e todo o povo dali botava nele uma cunha, e assim o pobre réu era cortado na unha. E por caiporismo dele, a morta era da Hungria, estava ali de passagem e ninguém a conhecia. O nome do assassino com o dele coincidia. Não tinha um só documento de sua filiação, não era considerado filho em nenhuma nação, e somente Madalena lhe daria salvação. Já tinha dito um anúncio que ela era princesa. Disse: se dizer que estava com a filha de sua alteza, morro ainda mais ligeiro, aí sim não há defesa. E mesmo tinha jurado a ela que não diria, que ela havia fugido, o mundo não saberia, e conheceu que da morte ninguém o defenderia. Interrogado a respeito da noite que ali ficou, da mulher e do assunto que com ela conversou, negou 1 milhão de vezes com ele o que se passou. Nisto o delegado disse: escrivão, lavre o processo. Ele matou a mulher e o filho de perverso, e vai contar tudo quando a morte lhe der o ingresso. Os 3 guardas depuseram, o processo foi lavrado, e 5 meses depois para o júri foi levado. Não houve um voto a favor, o jovem foi condenado. Naquele tempo na França, ninguém era perdoado. Quem fizesse um crime só era na praça enforcado, e o crime sendo duplo, vivo em público era queimado. E Dimas foi batizado, o rei da perversidade, matou a mulher e o filho, e faltou com a verdade. Violou uma escrita, viu ladrão péssimo e covarde. E sua sentença foi, para vivo ser queimado, porém antes todo o mundo tinha que vê-lo amarrado, com as 2 mãos para trás e um dos olhos furado. Foi publicado em jornais, dando toda a explicação, a história do começo até a condenação, e para o dia seguinte marcaram a execução. Deixemos Dimas aqui, nos labirintos da sorte, falemos por que maneira ele livrou-se da morte, porque quem confia em Deus ganha a batalha mais forte. O leitor deve lembrar-se que Madalena ficou na capital de Antenas, porque Dimas a salvou, e naquele dia a cena da mata ao pai contou. Falou da morte do noivo, e por que modo escapou, os criados mortos e os cavalos que lá deixou, porém da vida de Dimas coisa alguma adiantou. O rei Simão, quando soube, preparou um pelotão, e mandou correr a mata, fazendo vasculhação, atrás dos 2 bons cavalos e seu sobrinho Gusmão. E 46 soldados na mata se atiraram, armados até os dentes, e logo perto encontraram Gusmão morto, e os cavalos vivos ao rei entregaram. Ali ninguém nunca soube do mistério que havia. Madalena nunca disse de Dimas o que sabia, porém nos jornais diários todo o caso dele lia. Acompanhou toda a história, desde o depoimento até a hora minguada do dia do julgamento, sem ele tocar-lhe o nome, cumprindo o prometimento. Um dia, a princesa estava no jardim sem companhia,
Entregaram-lhe um jornal que no seu alto se lia: morre Dimas amanhã, em Paris ao meio-dia, porque matou a esposa e um filhinho inocente, o assassino mais bárbaro até a data presente, e 2 retratos de Dimas, um de lado, outro de frente. Madalena, lendo isto, sentiu uma comoção. Ela, desde pequena, que tinha bom coração, ficou tão aperreada que não quis nem refeição. Pegou o jornal e foi para o quarto de dormida, dizendo: por minha causa ele vai perder a vida. Chorava sem ter consolo, tristonha e compadecida. E disse consigo: eu vou salvar este réu da morte. Por minha causa amanhã terá essa infeliz sorte. Portanto vou defendê-lo, porque merece e é forte. Passou o dia pensando como devia fazer para chegar em Paris, livrar Dimas de morrer, e como dali em diante seria o seu padecer. Um traje de camponesa sem demora preparou, todos os seus documentos em sua bolsa botou, pegou o trem de Versalhes às 20 horas e pisou. Quando chegou em Versalhes, a ninguém deu atenção, e tirou sua maleta, guardou-a na estação. Foi a um dos restaurantes e tomou café com pão. A lua fina brilhava no jardim do firmamento, as estrelas reluziam no sopro fino do vento, e a própria natureza brilhava nesse momento. Quando bateu meia-noite, ela sentiu-se feliz, porque chegou a Viena o grande trem de Paris, e tomou-o tão satisfeita que nem minha pena diz. Quando chegou em Paris, um anúncio assim dizia: morre Dimas, o mendigo, queimado ao meio-dia, e faltavam 10 minutos para completar a quantia. Os transeuntes passavam e para o anúncio olhavam, conferiam no relógio e os passos apressavam, e na morte do mendigo só era em que conversavam. Ela desceu e entrou num automóvel de praça e disse para o chofer: a maior rapidez faça, e me leve aonde Dimas vai sofrer tão vil desgraça. O chofer, como relâmpago, na praça central chegou. Ela pagou e ligeira pela multidão entrou. Neste momento o carrasco de Dimas se aproximou, e foi furando seu olho, sem sentir nenhuma pena. A princesa deu um grito que ouviram em toda a arena: este homem é inocente, eu conheço toda a cena. Naquilo tudo parou para ouvir a estrangeira, que dizia conhecer a história verdadeira. Ela aí marchou à frente e falou desta maneira: eu me chamo Madalena, sou filha do rei Simão, dona da corte de Atenas e herdeira da nação. Quero dizer a verdade perante esta multidão. O rei, que estava presente, parou a execução e disse para a princesa: mostre a documentação, dando provas que na Grécia é herdeira da nação. Madalena abriu a bolsa, tirou os papéis reais e, chegando-se ao monarca, mostrou-lhe as credenciais. Quando o rei viu, disse: Dimas por ora não morre mais. Disse o rei: vamos ouvir a princesa Madalena, herdeira do reino grego, que se acha na arena, e diz que conhece bem da história a triste cena. De um púlpito improvisado, disse a princesa: sou eu que possuo a culpa toda de tudo que aconteceu, e perante o povo disse tudo desde que nasceu. Contou como se perdeu e como a Dimas forçou fugir com ela da mata, como em Versalhes chegou, como foi morta a mulher e como no trem voltou. Quando a multidão ouviu a voz da nobre princesa, gritou logo: solta em Dimas, que está feita a defesa. E o conselho do rei firmou a pura certeza. Porém o rei disse: bem Dimas, tenho meu perdão, mas tenho que entregá-lo às ordens do rei Simão, como também a princesa que lhe deu a salvação. E pela guarda real o rapaz foi conduzido, e a princesa também, num pranto descometido, na prisão foi esperar o caso ser resolvido. O rei Simão, quando estava muito triste e constrangido, porque sua filha havia de lá desaparecido, deram-lhe o telegrama contando todo o ocorrido.
Ele leu o telegrama, por outro rei assinado. Conheceu que sua filha tinha-o injuriado. Disse: vou buscá-los e mato-os. Um preso, outro espedaçado. E naquele mesmo instante mandou uma comitiva buscar Madalena e Dimas. E disse: ninguém me priva, mato ele de explosivo e mando enterrá-la viva. Com 4 horas depois, a comitiva voltou. Os trouxe sem ter demora, ao rei os entregou. Disse o rei: filha maldita, você me injuriou. E os jornais não cessaram de contar o ocorrido. Por toda a parte do mundo já estava conhecido. O rei pegou Dimas e disse: vou te matar, atrevido. Fez uma pauzinha e nela Dimas em cima amarrou. Inquirido em grande bomba, no mar a balsa jogou. E no estopim da bomba pegou um fósforo e riscou. O corpo dele inquirido, que nem sequer se bolia. O estopim pegou fogo, que a fumaça cobria. Quando chegasse no fim, a grande bomba explodia. E quando explodisse, Dimas ficaria num bagaço. Da balsa não ficaria sequer o menor pedaço. Os restos mortais de Dimas se perdiam no espaço. Deixemos Dimas na balsa para morrer na explosão. Falemos em Madalena, a filha do rei Simão. Como foi que ele deu a ela a condenação? Foi à corte e decretou para a filha ser queimada. Porém a rainha veio e caiu-lhe aos pés prostrada, pedindo para a sentença da filha ser revogada. O rei lhe disse colérico: ela manchou o meu nome. As injúrias que me fez, não há no mundo quem some. Só se for para matá-la, na mata desci de fome. A rainha disse: eu quero outra sentença qualquer. Dê-lhe 6 meses de vida, depois faça o que quiser. Bote-a na prisão ou mate-a, faça o que lhe convier. Então, perante o conselho, a sentença foi marcada. Naquele dia, 6 meses, Madalena era levada às cruzes dos pais de Dimas e lá seria deixada. O rei mesmo a levaria, como uma fera homicida, e deixaria na mata, sem dar água nem comida, entregue às feras bravias, onde perderia a vida. A princesa Madalena chorava e se maldizia, vendo que ia sofrer a mais dura tirania. Não comia quase nada e muito pouco dormia. Quando completou o tempo, o rei mandou preparar a marinha e o exército e uma música sem par, e obrigou todo o povo a princesa acompanhar. Pôs Madalena na frente, por 2 damas pegada, sem praças, atrás a música, tocando uma batucada, bem encostadinho ao povo, atrás a tropa formada. Quando chegaram nas cruzes, um grande hino tocaram, a triste canção da morte, na mesma hora cantaram. Pegaram a pobre princesa e entre as cruzes amarraram. 2 correntes de ferro pesadas botaram nela, com as 2 mãos para trás, e despediram-se dela. Nisto o rei disse para todos: nem Jesus salvará ela. E voltou com o seu povo, deixando a filha isolada, naquele ermo sem fim, tristemente abandonada, para ser em poucas horas pelas feras devorada. Vamos deixar a princesa aonde a sorte a jogou, e falemos sobre Dimas, por que maneira escapou, e como foi que salvou-a e com ela se casou. Quando o rei soltou a balsa, surgiu uma onda forte. Em menos de 1 minuto, jogou ela para o norte. E Dimas em cima ouvindo o estampido da morte. O estopim muito grande, muito tempo demorou. Dentro de 5 minutos, a atmosfera mudou, e grande torrente de água do espaço desabou. A balsa no alto mar, um furacão nordestino, virou-a diversas vezes, atirou-a sem destino, e Dimas só escapou por milagre do divino. Com 10 ou 15 minutos, a onda silenciou, a balsa ficou direita, o estopim se apagou. Na noite do mesmo dia, em uma praia encostou. Dimas não falava mais, com a sede que estava, com os pés e mãos amarrados, para morrer nada faltava. Daí a pouco notou que a aurora brilhava. Naquilo chegaram os vultos,
sem demora o desataram. Em menos de 10 minutos, em um ranchinho o botaram. Deram-lhe água e comida, da morte fria o salvaram. Assim que tornou a si, um deles lhe perguntou quem era e de onde vinha. Ele com calma contou a história do começo até quando ali chegou. O leitor deve lembrar-se dos meninos que ficaram em Greta salvos por Deus. São eles que se criaram e, reconhecendo Dimas, sem demora o abraçaram. Contaram como a visão lá na ilha os defendeu, por que maneira escaparam, que sequer um não morreu. Dimas foi reconhecido, também os reconheceu. Passaram um dia e no outro, quando na praia chegaram, um elemento fartado, como náufrago encontraram. Deram-lhe água e comida, e de morrer o salvaram. Interrogado contou que na França era soldado, porém quando viajava para um país afastado, nos mares da Alemanha, o navio foi afundado. Dimas aí então disse: o senhor sabe instrução, e 110.000 rapazes vivem nesta região, desde muito pequeninos, por causa do rei Simão. Vamos nos exercitar, quem espera sempre alcança. Enquanto estivermos vivos, temos na vida esperança, e se um dia pudermos, faremos uma vingança. Todos ali concordaram e entraram em instrução. Aprenderam a fazer tudo por meio de comparação. Com 4 meses na ilha, parou uma embarcação. Era um barco que estava no oceano perdido, e somente o maquinista ainda não tinha morrido, porém a tripulação já havia perecido. Dimas com a sua tropa logo no barco encostaram, prenderam o tal maquinista e todas as armas tiraram. Deram-lhe comida e água e de morrer o salvaram. Exercitaram-se bem, 2 meses ali passaram. As armas eram pouquinhas, mas eles se animaram, e para atacar Atenas o dia logo marcaram. Por uma coincidência, nos dias que completou, 6 meses retos e justos, que Dimas ali chegou, junto com seus amigos, da ilha se transportou, e seguiu para Atenas, numa louca desfilada, no dia que Madalena foi pelo pai condenada a ficar nas 2 cruzes do seu povo desprezada. Porém havia saído pelo povo acompanhada, o exército e a marinha também seguiram a jornada. Dimas achou a cidade quase que abandonada, e foi ao quartel das tropas, só de sentinela achou. Ele prendeu em flagrante e todo o prédio ocupou, e os seus companheiros com boas armas armou. Tirou um grande reforço, por fora se entrincheirou. O rei já vinha de volta, pelo piquete passou. Dimas deu sinal de guerra, o tempo aí se turbou. Dimas com armas possantes e muitos homens armados, os 2 batalhões do rei vinha todos desarmados. Não lutaram meia hora, foram aprisionados. Rufava o tambor de guerra, a corneta retinia, o eco dos bons canhões de muito longe se ouvia. O rei se viu apertado, foi ver por onde fugia. Foi correndo, porém Dimas sem demora o apicou, dizendo: rei sem vergonha, e pelo punhal puxou. E quando ia sangrando, o rei Simão se acovardou. Ofereceu paz a Dimas, disse à filha onde estava. Quando chegaram nas cruzes, a princesa desmaiava, porque um leão faminto dela já se aproximava. Dimas com os seus soldados a grande fera matou. Foi a princesa ligeiro e sem demora a soltou. Ela de tanta alegria pediu-lhe a face e beijou. Aí Dimas disse: rei, assine neste momento, como me dá a princesa Madalena em casamento. O rei disse: só é isto? Não precisa documento. Dimas foi para a cidade, da corte se apossou, que era o rei da nação, nesse dia anunciou. Na tarde do mesmo dia, com Madalena casou. Promoveu todos os homens, e deu uma moça a cada, rica, risonha e formosa, e em cada cruz armada, implantou grande cruzeiro. Rei, só Jesus verdadeiro, a quem amo, o mais é nada.